Você já teve a sensação de estar exausto, mesmo quando, tecnicamente, tudo parece estar em ordem? Talvez você tenha um bom emprego, acesso à informação, algum conforto, talvez tenha até recebido elogios recentemente, mas ainda assim, há algo que não encaixa. Uma espécie de ruído de fundo, um cansaço que o sono não resolve, uma inquietação que nenhuma notificação apaga. Por que, em um mundo que nos prometeu liberdade, estamos cada vez mais presos? Por que, mesmo cercados de estímulos, sentimos um vazio tão íntimo? Carl Jung dizia: o encontro com a si mesmo é um dos momentos mais dolorosos da vida, mas é o início da cura. A promessa do progresso foi clara: mais tecnologia, mais eficiência, mais conforto. Mas o que ela não contou é que esse pacote vinha com um custo emocional, simbólico e espiritual. Neste vídeo, vamos olhar para essa desilusão como um chamado, não como um fracasso, mas como um ponto de ruptura necessário. Vamos mergulhar nos ciclos de produtividade compulsiva, nas relações líquidas, na solidão conectada e encontrar entre os escombros do excesso a semente de uma reconexão profunda, porque talvez, só talvez, essa angústia silenciosa que te acompanha não seja um defeito seu. Talvez seja uma mensagem, um convite à reintegração. Fique até o final, você não sairá o mesmo. Nos ensinaram que o progresso é inevitável, que a história segue uma linha ascendente, do caos à ordem, da escassez à abundância, da ignorância à lucidez. E de certa forma, isso parece verdade. Vivemos mais, temos mais acesso, mais ferramentas, mais possibilidades. Mas mais de que exatamente? A modernidade nos ofereceu velocidade, só não avisou que para andar tão rápido precisaríamos deixar pedaços de nós pelo caminho. É como se estivéssemos dentro de uma grande engrenagem, girando, respondendo, correndo. Cada avanço técnico parece uma nova promessa, de eficiência, de conforto, de conexão. Mas por trás de cada nova conquista, nos tornamos mais dependentes de estímulos, mais intolerantes ao silêncio, mais impacientes com o ritmo natural da vida. Jung nos alertava que a civilização moderna se afastou da alma, que ao priorizarmos o externo, as máquinas, os dados, o controle, nos afastamos do simbólico, do interior, da escuta de nós mesmos. Quantas vezes você sentiu que não pode parar? Que descansar é perigoso, que respirar é perder tempo? O mito do progresso vendeu uma visão estreita de evolução, acumular, produzir, otimizar, mas esqueceu de perguntar se isso nos faria viver melhor, ou apenas funcionar melhor. Afinal, do que adianta correr tanto, se não sabemos mais para onde estamos indo? Comece a observar o quanto de você está preso em tarefas que não significam nada. Comece a notar onde você perde tempo com o que não te toca, só porque faz parte do jogo. Esse é o primeiro sinal da desilusão. Quando o que antes parecia natural, agora começa a soar estranho. Quando você começa a suspeitar que talvez a vida não seja sobre progresso. Talvez seja sobre presença. Na superfície parece que somos livres, podemos escolher, produzir, criar. Mas na prática estamos mais vigiados, comparados e cobrados do que nunca. Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho. Um tempo em que ninguém mais precisa te mandar fazer, você mesmo se pressiona. Você é o seu próprio patrão, o seu próprio vigia, o seu próprio algoz. Vivemos na lógica do se você não está rendendo, está falhando. Descansar é preguiça. Pausar é fraqueza. Até meditar virou meta. Jung via isso como um desequilíbrio perigoso. Quando nos identificamos demais com a persona, o papel que mostramos ao mundo, perdemos contato com o self, nossa totalidade interior. Tornamo-nos personagens de nós mesmos, atuando o tempo inteiro, sem perceber que a performance virou prisão. Você já sentiu culpa por não estar sendo produtivo o suficiente? Já se comparou com alguém na internet que parece viver melhor, render mais, sorrir o tempo todo? Esse é o segundo sinal da grande desilusão. Quando a busca por reconhecimento externo
nos esgota internamente, quando o sucesso começa a soar como um fardo, não uma conquista. Byung-Chul Han afirma que o burnout é o novo sofrimento psíquico dominante. Não mais a repressão, como em Freud, mas o esgotamento por excesso de positividade, de estímulo, de obrigação autoimposta. Jung complementaria: aquilo que você mais evita dentro de si é o que mais precisa ser olhado. E talvez o que mais evitamos hoje seja a pausa. A humildade de dizer: eu não sei, eu estou cansado, eu preciso desacelerar. A grande armadilha da sociedade do desempenho é que ela transforma cada pessoa em uma engrenagem solitária, correndo contra si mesma. Sem saber, estamos tentando conquistar uma sensação de valor, através do fazer. Mas valor verdadeiro não se comprova, se sente. E se o verdadeiro trabalho não for render mais, mas lembrar quem você é quando ninguém está olhando? Zygmunt Bauman descreveu nossa era como modernidade líquida, uma época onde tudo escorre, escapa, evapora. Relações, empregos, ideias. Nada é feito para durar. Tudo precisa ser fácil de consumir e, mais ainda, fácil de descartar. Essa lógica não se aplica apenas aos objetos. Ela se infiltrou nas emoções, nos afetos, nos vínculos. Vivemos rodeados de gente, mas sentimos que ninguém realmente nos vê. Enviamos mensagens, curtimos fotos, reagimos com emojis. Mas quantas vezes alguém realmente nos escutou? Quantas vezes nós escutamos? Jung acreditava que só há encontro verdadeiro quando há vulnerabilidade. Mas a modernidade prefere a performance à presença. E a performance não permite imperfeição. Você já teve a sensação de ser invisível mesmo estando cercado de pessoas? Já tentou se abrir com alguém e foi ignorado, acelerado ou desvalorizado? Esse é o terceiro sintoma da desilusão moderna: a substituição da intimidade pela conexão superficial, a substituição da escuta pela resposta automática, do cuidado pelo algoritmo. Nas redes mostramos a parte editada da vida, mas a alma não se edita. Ela grita nos bastidores. Bauman dizia que vínculos profundos são ameaçadores para o sistema de consumo, porque quem está inteiro não compra tanto. Quem está conectado de verdade não precisa da constante distração. Jung diria que perdemos a relação com o arquétipo do outro. O outro se tornou espelho e não mistério, mas sem o mistério não há relação real, só reflexo. Talvez seja por isso que tanta gente se sente sozinha. Porque o que falta não é gente, é presença. Não é voz, é escuta. Não é contato, é vínculo. E só cria vínculo quem tem coragem de se mostrar inteiro, inclusive nas partes que não rendem likes. Vivemos num tempo em que tudo parece possível. Liberdade total. Escolhas infinitas. A promessa é sedutora. Você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, conquistar tudo o que sonhar. Mas será que estamos realmente livres? Ou apenas carregamos novas correntes, mais sofisticadas, mais invisíveis? Byung-Chul Han nos alerta. Vivemos sob a tirania da autoexploração. Somos nossos próprios opressores. Não há mais limites claros entre trabalho e descanso, entre quem somos e o que produzimos. E o mais perigoso: essa prisão é celebrada. A exaustão virou status. A pressa, virtude, a multitarefa, uma medalha. Jung enxergava esse excesso de identificação com o externo como um enfraquecimento da psique. Quando tudo em nós precisa ser útil, validado, explicado, perdemos o acesso ao símbolo, ao inconsciente, ao sagrado. Vivemos oprimidos não por um sistema autoritário, mas por uma ilusão de liberdade. Uma liberdade que cobra resultado, visibilidade e constante exposição. Uma liberdade que, no fundo, nos escraviza à imagem. Você já sentiu que não pode parar? Que não pode sumir? Que precisa mostrar que está bem, mesmo quando não está? Essa é a quarta camada da desilusão. A liberdade que esconde um novo tipo de prisão, mais sutil, mais interna, mais silenciosa. Jung falava sobre o equilíbrio entre os opostos,
o fazer e o não fazer, o masculino e o feminino, o racional e o intuitivo. Mas hoje somos incentivados a viver só um polo, o da ação contínua, da eficiência, da visibilidade. E se a verdadeira liberdade não estiver em fazer tudo, mas em poder escolher o que não fazer, em silenciar, em descansar, em sentir, sem obrigação de transformar isso em conteúdo, talvez esse seja o ato mais revolucionário hoje. Permitir-se ser, sem precisar provar. A desilusão é desconfortável, mas necessária. Ela marca o fim de uma ilusão e o início de algo mais autêntico. Carl Jung dizia que a individuação, esse processo de tornar-se quem realmente se é, começa com uma ruptura. Um colapso das verdades herdadas, dos papéis impostos, das máscaras que já não cabem. Quando tudo aquilo em que você acreditava começa a ruir, o status, a produtividade, a perfeição, nasce um espaço. E esse espaço pode ser o início do retorno ao essencial, mas não há atalhos. O caminho é interior. É preciso visitar a sombra, aquilo que você esconde, reprime, evita, o medo de falhar. A necessidade de aprovação, a raiva que não tem nome, a tristeza que você disfarça com ocupação. Jung chamava isso de alquimia psicológica, transformar o chumbo da experiência crua em ouro de consciência. Não negando a dor, mas atravessando-a. Não negando o vazio, mas acolhendo o que ele está tentando revelar. Você já se perguntou o que o seu cansaço está tentando dizer? Ou o que a sua ansiedade esconde por trás da pressa? Talvez seja sua alma pedindo espaço. Esse é o chamado à reintegração. Voltar para dentro. Reunir as partes perdidas. Lembrar que você é mais do que aquilo que mostra, mais do que aquilo que rende, mais do que aquilo que acumulou. Você é feito de pausas, de sentidos que não cabem em metas, de silêncios que o mundo não escuta, mas que são a linguagem do self. E quando você começa a escutar esses silêncios, algo muda, não fora, mas dentro, onde realmente importa. Nem tudo está perdido. A grande desilusão, apesar de dolorosa, pode ser o início de um caminho mais verdadeiro. Reencontrar o essencial não exige um plano de 5 passos, exige presença. Um tipo de escuta interna que não tem atalho, não tem resultado, não tem espetáculo. Jung dizia que o self, a totalidade da psique, não grita, ele sussurra, ele espera. E só pode ser encontrado quando silenciamos o ruído da persona, aquela versão idealizada que mostramos ao mundo. A reconexão começa nas pequenas escolhas, desligar o celular antes de dormir, caminhar sem pressa, sem destino, sentar-se em silêncio com as próprias emoções, sem tentar consertá-las, permitir-se sentir, sem necessidade de justificar. Você já reparou que os momentos mais significativos da sua vida raramente têm plateia? A reconexão com o essencial acontece no invisível, num gesto de escuta, num olhar verdadeiro, num café feito com calma, na respiração profunda antes da resposta automática. Quando voltamos ao que é simples, reencontramos o que é real. E talvez o luxo da nossa era não seja mais ter, mas ser. Ser inteiro, ser presente, ser verdadeiro. Mesmo quando o mundo lá fora exige que você seja tudo, menos você mesmo. Talvez, no fim das contas, a grande desilusão da sociedade moderna não seja um colapso, mas um convite. Um convite para parar de correr por fora e começar a caminhar por dentro. Para deixar cair as máscaras, desmontar as metas vazias, silenciar o excesso. Para redescobrir que o valor de uma vida não está no quanto ela produz, mas no quanto ela toca. Jung escreveu: a árvore que cresce até o céu precisa que suas raízes toquem o inferno. O vazio que você sente, por mais incômodo que seja, pode ser justamente a raiz de um novo crescimento. Você não precisa mais se encaixar num modelo que adoece. Não precisa mais sustentar uma imagem que esgota. Você pode simplesmente voltar. Voltar para casa. Voltar para si. Se algo dentro de você se moveu neste vídeo, não ignore. Permita-se aprofundar. E se quiser seguir nessa jornada de autoconhecimento,
consciência e reconexão, saiba que você não está sozinho. Esse é só o começo.